Olá, sou Mônica Ramos. Começamos agora mais um Gente do Rio. E hoje o nosso convidado é o homem que disse não. Agora, conta pra gente algum caso curioso ou excepcional, ou então tão grave, né, que você já tenha dito não na Prefeitura do Rio nessa gestão. Eu posso te falar um caso assim, que nos chamou a atenção da gestão anterior, né? Nós recebemos... Da gestão anterior é fácil, né? É porque realmente, assim, como eu estou falando, esses mecanismos, eles até inibem certas consultas que talvez nós pudéssemos receber, mas que realmente não chegaram até nós. Mas conta então da gestão anterior, que a gente é chegado numa fofoca também. Tá? Não, o que acontece é que isso já foi publicizado, né? Nós recebemos casos muito graves na área da saúde, né? Nós recebemos casos ali graves em relação ao Hospital de Campanha do Rio Centro, a contratação de equipamentos vindos da China. Esses casos nos alertaram, inclusive, para como nós precisamos realmente ter um olhar muito próximo do processo administrativo, né? É algo que, inclusive, quando o prefeito decide acelerar a implementação do processo eletrônico, tem muito a ver com isso, Mônica, porque se você não tem processo eletrônico, você é menos transparente e quanto menos transparente você for, mais possibilidades de desvio há. Exatamente. Uma vez eu vi uma entrevista do Fernando Gabeira e ele falava isso, né? Ele dizia assim, nos países de primeiro mundo, em alguns países, por que não existe ou a corrupção não é igual no Brasil? Porque os cidadãos de lá são mais civis? Não, é porque eles têm mais mecanismos de controle. Então, mesmo que o cara tenha a tentação de fazer, ele vai ter mais dificuldade por causa dos mecanismos de controle, não é isso? É isso, exatamente. E esse é o ponto, assim. Esses casos da gestão Crivella serviram para que nós acelerássemos a implementação de mecanismos para que, por exemplo, não pudesse haver intervenção de um alto dirigente da prefeitura, como houve nesses casos, né? Em alguns deles, uma intervenção muito direta, no sentido de direcionar determinado procedimento administrativo. Então, quando você coloca as coisas às claras, um tipo de intervenção como essa, que, mal comparando, é basicamente o que o Gedel queria que eu fizesse, né? Ele queria que eu fizesse uma intervenção pontual num processo administrativo do licenciamento de um edifício na Ladeira da Barra, em Salvador. Onde ele tinha comprado um imóvel, né? Mas o pior não foi isso, Mônica. Ele dizia que tinha comprado um imóvel, era o que ele dizia para mim. Mas ele era sócio do empreendimento. Ele era sócio, não sei se era um sócio, digamos, explícito, mas a tal da construtora, que é a tal da Cosbate, depois ficou provado, e pouca gente sabe disso, que aquele edifício era usado no mecanismo de lavagem de dinheiro por meio dessa construtora, de dinheiro de corrupção. Então, parte daqueles 52 milhões de reais que estavam no tal bunker eram lavados por meio de empreendimentos imobiliários, né? Então, por isso que ele ficou... Quer dizer, você atirou no que viu e acertou no que não viu. Totalmente. Eu sempre falo o seguinte, quando eu dou palestra sobre ética, sobre integridade, eu falo para os alunos, eu falo, olha, gente, não atravessem a linha entre o certo e o errado. Porque uma vez que você atravessou essa linha, primeiro que não tem mais volta. E segundo que você pode estar sendo envolvido num mecanismo cuja extensão e abrangência você não tem nem ideia. Nesse caso em particular, digamos que por qualquer razão, para o cara parar de me encher o saco, eu tivesse lá dado a licença, feito a intervenção e dado a licença lá do edifício que ele tanto queria. Porque ele me dizia que tinha comprado um apartamento e que o setor imobiliário da Bahia estava muito prejudicado por conta da crise econômica. Digamos que eu tivesse entrado nessa conversa fiada. Hoje... Meses depois você estava investigado naquela operação. Eu estava né? investigado numa formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Então, assim, essa coisa de você realmente se ater ao que é certo, e é um exemplo que a gente usa muito na prefeitura, né? Como você falou, né? Às vezes um procedimento está tão arraigado na cultura de determinado órgão e não é necessariamente algo errado, mas é algo que não cumpre integralmente a norma. Né? Pois é, e aí eu costumo dizer que em política, em comunicação, em assessoria de comunicação, a gente tem que tomar umas decisões na hora que a gente não sabe no que vai dar. A gente pode ir para o céu ou pode ir para o inferno, mas tem que decidir.
Quando você tomou aquela decisão, antes de você saber o que ia acontecer meses depois, você tomou a decisão e você ficou no olho de um furacão, né? Foi. Aí começaram, e era uma coisa pesada, uma máquina pesada, imagina, envolvendo o presidente da República, ministro. Quando você estava no olho daquele furacão, o que você pensou? Como é que foi? Porque é horrível, né? Foi muito difícil. Eu tive ali o aconselhamento de poucos, mas muito bons amigos em relação a como lidar com aquele furacão, né? E como você bem lembrou, era toda uma máquina, né? Eu lembro que no dia que ia sair uma entrevista minha num programa jornalístico de grande repercussão, o Temer convocou uma coletiva, não sei se você lembra disso, com o Renan Calheiros e com o Rodrigo Maia, para falar sobre, acho que o veto do fundo eleitoral. Para tirar o tal Para tirar o radar, né? Para tirar aquele assunto do radar, né? Quis criar um fato, né? Como é comum, né? Mas mais do que isso, eles plantaram notas na imprensa dizendo que iam me enquadrar no crime de segurança nacional. Eu acho que isso é o pior, né? Porque na Lei de Segurança Nacional havia um artigo dizendo que era crime de segurança nacional imputar ao presidente da República um crime, que era justamente o que eu estava fazendo. Então, veja a sordidez, né? Eles estavam se valendo de um entulho da ditadura. Aliás, alguém que pertencia a um partido que era oposição à ditadura, se valendo de um artifício da ditadura para ir contra alguém que simplesmente disse não àquela turma, né? Agora, isso também me deu essa experiência, digamos, de valorizar muito essa figura do reportante do bem, né? Ou seja, uma pessoa que, confrontada ou convidada a participar de um esquema de corrupção, simplesmente diz, não vou participar. E no meu caso, assim, ficou muito claro para mim como às vezes realmente eles se valem, né? Porque alguns jornalistas, amigos meus, bem naquele momento ali em que eu disse não, efetivamente, ao Temer e ao Gedel, me ligaram dizendo que eles estavam começando a plantar notas contra mim, até para fabricar uma demissão, sabe? Começaram a inventar coisas a meu respeito, para justificar uma demissão minha. Não, e esse jogo é muito pesado, a gente conhece, né? Muito pesado, mas... Agora, na Prefeitura do Rio, aqui, voltando à Prefeitura do Rio, você já implantou, vocês chegaram ao extremo de todas as reuniões têm que ser marcadas por e-mail, certo? Certo. Isso está sendo respeitado, à risca? Eu espero que sim, até porque a gente vai adotar um outro mecanismo mais sofisticado que esse. Então adianta para a gente aí. A gente vai implantar o SARAP, que é o Sistema de Agendamento de Reuniões com Agentes Públicos. O SARAP é quando, se você quer ter uma reunião com algum agente, você vai entrar num site, você vai cadastrar o seu pedido de reunião, aquele pedido vai chegar para a assessoria do dirigente, e aí quando houver a marcação por meio desse mecanismo, já vai entrar na agenda pública. Então, não vai ter nenhum tipo de possibilidade de você escamotear aquele encontro, né? Ou aquele pedido de encontro. E, de novo, isso serve para darmos transparência, e a transparência ajuda ao agente público, inclusive para evitar interpretações. A gente já viu autoridades de fiscalização e controle criarem enredos, Mônica, criarem narrativas a respeito de uma reunião que houve entre um dirigente e, sei lá, uma empreiteira, e que não tinham nenhum tipo de, nada de errado. No próprio sistema da Lava Jato, né? Quantas delações aconteceram? Teve uma reunião, encontrou com... né? E aí, depois, como é que você prova que não, né? Exato. E em que medida que aquela reunião exatamente estava tratando ali sei lá, de propina? Não, muitos daqueles encontros, certamente, ocorreram para tratar de coisas de trabalho, mas aí, num contexto, né, de delação e tudo mais, tudo vira um crime. Então, eu falo para os dirigentes, olha, essa coisa da agenda pública é chato você colocar a sua agenda, demanda trabalho, demanda ter alguém da sua equipe dedicado a isso, ok, mas vão por mim. Isso vai ajudar você no futuro. Se você tiver que dar algum esclarecimento, por que você encontrou fulano, cicrano, você vai falar, olha, inclusive estava aqui na minha agenda pública, desde sempre, que eu me encontrei com ele, que o tema tratado foi esse, acabou-se. Não tem discussão, não tem como se criar uma narrativa a partir daquele encontro, né? Muito importante.
E no próximo bloco, vamos saber se com o avanço da variante Ômicron do coronavírus, ainda é possível haver novas restrições sociais. E como o ex-ministro da Cultura vê os eventos culturais nesses tempos. O Gente do Rio volta já.